Bom dia, caros companheiros, companheiras. Nós estamos aqui para mais um estudo da doutrina espírita e agora nós estamos iniciando um estudo na Revista Espírita, né, Adolfo? Perfeitamente, Antônio. Bom dia para você, aos internautas. Nosso estudo é do Jornal de Estudos Psicológicos, ano de 1858, edição de número 9, do mês de setembro. Propagação do Espiritismo. Esse é o tema dos nossos estudos desta manhã. É da revista de 1858. A primeira, né? Isso, ano 1. Então vamos lá. Vamos à leitura? Vamos à leitura. Propagação do Espiritismo. Passa-se um fenômeno notável com a propagação do Espiritismo, ressuscitado das crenças antigas há apenas alguns anos. Não fez sua aparição entre nós à sombra dos mistérios, como outrora, mas em plena luz e à vista de todo mundo. Para uns... Esse daí foi a grande diferença que a doutrina espírita fez, né? Ela já veio, e olha que na época, você já pensou se na época de que Kardec apresentou a doutrina, houvesse os recursos tecnológicos que nós temos agora? Internet, não é mesmo? Poxa vida, que maravilha que seria, hein? Então, ele tinha lá, lógico, né, já tinha bastante recurso, tanto é que a doutrina espírita já veio nessa época aí de muita luz, né? Importava, vamos dizer assim, o avanço do pensamento humano, né? Da filosofia, da ciência. Perfeitamente. E 150 anos não é nada, né? Aos olhos da evolução do espírito. Nesse tempo, até chegar a tecnologia, houve um maior amadurecimento, um assentamento da doutrina, né? Um assentamento da doutrina em termos humanos. Evidentemente. E uma complementação em termos de espirituais, da parte dos reveladores. Nós podemos dizer que a maioria dos espíritas estão encarnados, espíritas pela segunda vez. De modo que o nosso conhecimento hoje, ele é maior do que há 150 anos atrás. Porque como nós podemos perceber no texto, no início... Que eu saiba, eu sou a primeira vez, né, Adolfo? É, né? No início, o Espiritismo estava sendo assentado dentro do pensamento humano. Hoje ele já é uma doutrina consolidada. Hoje dá até status a pessoa dizer que é espírita, né? Então, o conhecimento que se propagou pelos meios de comunicação, como o cinema, a própria televisão, nas novelas e principalmente a internet. Esse meio de comunicação que tem popularizado a doutrina espírita em todo o planeta. Podemos continuar, Tom? Vamos continuar. Para uns, foi objeto de curiosidade passageira, um divertimento que se descartava como um brinquedo, a fim de se tornar um outro. Para muitos, não encontrou senão indiferença. Para o maior número, a incredulidade, malgrado a opinião de filósofos cujos nomes a cada instante invocamos como autoridade. Isso nada tem de surpreendente. O próprio Jesus convenceu por seus milagres todo o povo judeu. Sua bondade e a sublimidade de sua doutrina fizeram com que conquistasse graça perante os juízes?
Não foi tratado, ao contrário, de velhaco impositor? E se lhe não aplicaram o epíteto de charlatão, foi porque então não se conhecia esse termo da nossa civilização moderna. Entretanto, os homens sérios perceberam nos fenômenos que ocorreram em nossos dias algo mais que um simples objeto de frivolidade. Estudaram, aprofundaram-no com os olhos de seu observador consciencioso, nele encontrando a chave de uma multidão de mistérios até então incompreendidos. Então, Kardec sempre chama atenção pelo caráter científico da doutrina. Sempre chama atenção que o fenômeno mediúnico ele foi observado por muitos estudiosos. Ele não é o único. Tanto é que nos anais da história do Espiritismo, nós encontramos pesquisadores de grande valor, homens que estudaram, homens como William Crookes, por exemplo, o próprio estudou lá, o autor do Sherlock Holmes, Conan Doyle, Daniel Douglas Home, tantos outros homens que fizeram estudos acadêmicos sérios com o fenômeno espírita. Quer falar alguma coisa também? Continuemos? Para eles, isso foi um facho de luz. Daí surgindo toda uma doutrina, toda uma filosofia, e podemos até mesmo dizer, toda uma ciência, inicialmente divergente, conforme o ponto de vista ou opinião pessoal do observador, mas tendendo pouco a pouco à unidade de princípio. Apesar da oposição interesseira de alguns, sistemática entre os que imaginam que a luz não pode emanar senão de suas cabeças, encontra essa doutrina numerosos aderentes, porque esclarece o homem sobre seus verdadeiros interesses, seus interesses presentes e futuros, respondendo à sua aspiração com vistas ao futuro, tornado de alguma sorte palpável. Enfim, porque satisfaz simultaneamente a razão e as suas esperanças, dissipando dúvidas que degeneravam em absoluta incredulidade. Ora, com o Espiritismo, todas as filosofias materialistas ou panteístas caem por si mesmas. Não é mais possível a dúvida no tocante à divindade, à existência da alma, sua individualidade, sua imortalidade. Seu futuro se nos apresenta como a luz do dia. E sabemos que esse futuro, que sempre deixa uma porta aberta à esperança, depende da nossa vontade e dos nossos esforços na direção do bem. É isso aí que Kardec falou mesmo, né? Porque com o surgimento da doutrina, organizada por Allan Kardec, o lançamento do Livro dos Espíritos, né? Livro dos Médiuns, houve aqueles que quiseram dar explicações segundo a sua cabeça, né? Segundo a sua maneira de pensar. E houve até teorias, né? Dizendo assim que também era uma revelação, mas o que vingou, né? O que vingou foi a doutrina espírita contida ali nas obras básicas, né? O que cresceu,
o que assentou, o que foi aceito por 99,9%, usando uma expressão exagerada, foi o que Kardec apresentou. Beleza? Porque ele usou a metodologia científica. E ele colocou no Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo dos sistemas, várias tentativas de explicar o fenômeno, que uma por uma ele vai comentando, analisando e mostrando a verdade, né? Então nós vemos aí hoje companheiros, irmãos, trabalhadores, irmãos de, vamos dizer assim, que tem até papel de liderança no movimento espírita, com ideias ainda, né, que não coadunam. Apesar do trabalho meritório, nós temos que reconhecer, né, no trabalho meritório deles, mas carregando ainda estas ideias que não tiveram aceitação plena. Antônio, o Allan Kardec, ele foi além de ser um missionário, como nós falamos, nós comentamos, ele revolucionou a pesquisa no campo da metafísica, porque ele não teve medo, não teve preconceito de pesquisar o novo, o diferente. Então, nesse sentido, ele representa uma quebra de paradigmas entre a ciência propriamente dita e a chamada ciência espírita. E, ao mesmo tempo, ele teve o cuidado, como pesquisador, de, nas suas observações, na sua pesquisa, de entrar em contato com vários médiuns, com vários espíritos, em busca da verdade. Então, o que caracteriza a força da doutrina espírita é justamente ele ter encontrado a mesma resposta através de espíritos diferentes, de médiuns diferentes. Esse é um critério, é o próprio critério científico. E isso, conforme você estava dizendo, é que vai diferenciar o que é espiritismo do que é especulação. Evidentemente que algumas especulações, com o tempo, elas poderão vir a se confirmar. Como o próprio Chico Xavier, eu gosto muito de citar esse exemplo, quando ele nos trouxe, na verdade foi o André Luiz, pela psicografia do Chico, a ideia de colônias espirituais. Nós não encontramos esse termo na obra de Kardec. Muito embora Kardec fala que os espíritos se agrupam na espiritualidade, na erraticidade, em locais comuns, que são as colônias. Então, quando o Chico trouxe, ou melhor, o André Luiz trouxe essa informação pela psicografia do Chico, naquele momento era uma especulação. Naquele momento o Chico foi bombardeado pelo movimento espírita. Mas com o passar do tempo, outros espíritos vieram trazer a mesma mensagem, através de médiuns diferentes. E aí nós obtemos o critério de Kardec. Então, as colônias espirituais hoje, nós podemos afirmar com muita segurança que isso é um assunto doutrinário, que é uma realidade, que é uma verdade. Porque Kardec sempre buscou a verdade. Então, se ele não trouxe esse conceito de colônia espiritual, conforme nós temos hoje, é justamente porque o espiritismo é uma ciência. E a segurança das colônias espirituais, de que elas existem, ela vem justamente no fato de hoje vários espíritos, através de médiuns diferentes, trazer-nos essas informações. Ele não falou textualmente, né, abordando esse caso em especial. Isso. Ele não abordou
especificamente, claramente com essas palavras, mas essa ideia nova que surgiu, ela está coerente com tudo aquilo que temos lá na base. Por quê? O livro dos Espíritos, os Espíritos nos falaram que o mundo espiritual é o mundo primitivo e o mundo normal e primitivo, né? Que esse mundo corporal poderia até nem existir. O mundo espiritual pré-existe, né? O termo que ele usa. Então tem coerência. Agora, nós não podemos conceber, por exemplo, usando a lógica aí, a razão, o raciocínio, que isso daí até é uma tendência antropomórfica nossa, assim como nós imaginamos um Deus antropomorfo, né? A nossa maneira, nós queremos ver o mundo espiritual à nossa maneira, né? E o nosso egoísmo nos leva a expressar que esse mundo aqui é o mundo principal, né? E ele é um mundo transitório. Exatamente. Ele é um mundo transitório, passageiro. É um mundo organizado? Organizou-se ao longo dos tempos. Se nós pegarmos desde o homem das cavernas até agora, houve uma evolução, mas olha bem, né? Nós saímos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações, né? Então, o que André Luiz trouxe foi um aprofundamento daquilo que Kardec codificou, daquilo que os Espíritos falaram no Livro dos Espíritos. Aprofundamento não quer dizer que seja contrário, não quer dizer que seja um erro, que seja uma incoerência. Não é verdade? Perfeitamente. E uma outra coisa também que nos chama a atenção sobre esse assunto tão importante para nós, um assunto que merece uma análise profunda, pesquisa. O que me chama a atenção é que Allan Kardec, em sua pesquisa, ele sempre valorizou a importância da observação. E o que ocorre? Nós vemos nas casas espíritas, isso de um modo geral, nas casas, pelo menos que temos contato, que falta às vezes esse caráter, pelo menos em algumas, da pesquisa, da observação, da análise. Então, eu conheço grupos espíritas em que médiuns não estudaram o Livro dos Médiuns, que não conhecem o Livro dos Médiuns. Evidentemente que existem muitos companheiros com mediunidade ostensiva e que precisam trabalhar, evidentemente. Também sabemos que quando entidades como a USE e muitos centros espíritas da cidade oferecem cursos, seminários, não é no sentido de dar um diploma, de que a pessoa precisa ter uma formação escolar para poder trabalhar no centro espírita. Também não falamos nesse sentido. Mas é preciso sempre o estudo, a observação, a preparação. Essa é uma recomendação de Allan Kardec. Nós entendemos, a partir do estudo de sua obra, e ele também fala na introdução do Livro dos Médiuns, que é um livro exclusivo para aqueles que querem se dedicar à prática mediúnica, ao estudo da mediunidade, ao contato com os espíritos. Então, se ele nos deixou um legado... Guia dos médiuns e dos evocadores. Isso. Se ele nos deixou um legado, se ele nos deixou uma obra de pesquisa, de estudo, uma obra substancial, nós temos que estudá-la, independentemente do tempo que temos de trabalho na casa espírita. O Divaldo Pereira Franco nos dá um exemplo grandioso em um de seus contatos com Joana de Ângeles,
quando Joana disse a ele: estude o livro dos Espíritos, leia o livro dos Espíritos. E o Divaldo, em uma de suas palestras, ele pega e fala: mas eu não peguei o livro. Então, no encontro seguinte, Joana, o que faço agora? Leia o livro dos Espíritos. Aí ele chegou em casa: mas essa Joana é danada. Até parece que ela sabe que eu não li o livro. Então ele resolveu ir ler o livro. Não, Joana, agora eu li, o que eu faço? Estude o livro dos Espíritos. Então, assim como Kardec, os Espíritos recomendam sempre o estudo. Inclusive para aqueles que já estudaram o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, a Revista Espírita que agora estamos estudando. Que manancial de luz a Revista Espírita. Então nós, trabalhadores, temos que estudar a obra de Allan Kardec. 1, 2, 3, quantas vezes necessária. Não é que o livro ele muda, mas nós mudamos. E tem muita gente também, com todo respeito, né? A liberdade de pensar, tem muita gente que critica os comentários de Kardec. Acha que o que é válido é o que os espíritos disseram. Mas o Kardec afirmou que até os comentários que ele escreveu foram revisados. Introdução do Livro dos Espíritos. Ele conta isso na introdução. Até os seus comentários foram revisados. Porque é lógico, o Espírito da Verdade não ia assinar embaixo, né? Não ia assinar um documento que ele não concordasse. Evidente, evidente. Eu poderia dizer o seguinte, que a obra de Allan Kardec é tão importante, é maravilhosa. Então, quanto mais vamos lendo, estudando, aprofundando, mais nós vamos aprendendo esses ensinamentos. Como faz bem a nossa alma estudar Allan Kardec. E o Dr. Bezerra de Menezes, em uma de suas mensagens, esse espírito extraordinário, maravilhoso, ele fala que nós temos que viver Kardec, sentir Kardec, respirar Kardec, suar Allan Kardec em nossas vidas. Em nossas vidas. Seja Allan Kardec suado, realizado por todos nós. Acabou aí? Não, tem mais. Vamos continuar. Enquanto não viram no Espiritismo senão fenômenos materiais, só se interessaram por ele como espetáculo, porque se dirigia aos olhos. Porém, desde o momento em que se elevou à categoria de ciência moral, foi levado a sério, porque falava ao coração e à inteligência, e todos encontraram nele a solução do que procuravam, vagamente, em si mesmos. Uma confiança fundada na evidência de substituiu a incerteza pungente, do ponto de vista tão elevado em que nos coloca. As coisas terrenas parecem tão pequenas e tão mesquinhas que as vicissitudes deste mundo não são mais que incidentes passageiros que se suporta com paciência e resignação. A vida corporal não passa de uma breve parada na vida da alma, para nos servirmos de uma expressão de nosso sábio e espirituoso confrade, Sr. Jobá. Não é mais que um albergue ordinário, onde não vale a pena desfazer as malas. Olha que maravilha esse texto. E, de fato, na medida que nos mergulhamos na obra de Allan Kardec,
nós percebemos que essa nossa vida é passageira, que tudo passa. Nós percebemos a grandiosidade da obra, a grandiosidade do Mestre, que sempre nos convidou: vós sois deuses, vós sois deuses. Que maravilha, que grandeza! Uma doutrina que toca a alma, uma doutrina que toca a nossa inteligência. Que maravilha! Vamos continuar? Com a doutrina espírita, tudo está definido, tudo está claro, tudo fala a razão. Numa palavra, tudo se explica. E os que se aprofundaram em sua essência encontram nela uma satisfação interior, a qual não mais desejam renunciar. Eis porque, em tão pouco tempo, encontrou tantas simpatias, de modo algum recrutadas no círculo limitado de uma localidade, mas no mundo inteiro. Se os fatos não estivessem aí para o provar, nós os julgaríamos pela nossa revista, que tem apenas alguns meses de existência e cujos assinantes, não se contando, embora aos milhares, estão disseminados por todos os pontos do globo. Além de Paris... Quer dizer que logo em seguida ao lançamento do Livro dos Espíritos, você já lançou a revista, né? Sim, sim. A revista é de janeiro? Começou em janeiro? 58 de janeiro? Começou em janeiro de 58. Quer dizer, não passou nenhum ano. 18 de abril de 57. Nós podemos considerar que um semestre. Para janeiro. Nós podemos considerar que depois de um semestre. 8 meses, né? 8 meses. Além dos de Paris e dos departamentos, nós os possuímos na Inglaterra, Escócia, Holanda, Bélgica e Prússia, São Petersburgo, Moscou, Nápoles, Florença, Milão, Gênova, Turim, Genebra, Madrid e Xangai. Na China. E na Batávia, em Cayena, no México e no Canadá, nos Estados Unidos, etc. Não o afirmamos como bravata, mas como um fato característico, para que um jornal recém-fundado e tão especializado, desde agora, seja solicitado por países tão diversos e tão afastados. É preciso que o assunto nele tratado encontre partidários no mundo inteiro, pois, do contrário, não o fariam vir de tão longe por simples curiosidade. Era a propagação da doutrina, né? Que é o assunto aí do texto, né? Sim. E hoje, a gente vê que na época a imprensa era o maior recurso que tinha, né? Como é até hoje, né? Agora veja Mas você. hoje nós temos internet, um vídeo. E veja você a importância do movimento federativo. O Conselho Espírita Internacional, ele tem divulgado em vários países o movimento espírita. Em especial, além das obras de Allan Kardec, as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Quantos livros do Chico que já não foram traduzidos para outros idiomas? A obra básica, a própria revista espírita. Então, se por um lado nós temos aquele trabalho que já foi pronto, sendo traduzido para outros idiomas, nós voltamos naquela mensagem do Evangelho dos trabalhadores da última hora, daqueles que se aproveitam da experiência de outros trabalhadores
Então, quantos povos que não estão se aproveitando dos ensinamentos de André Luiz pela psicografia do Chico Xavier? Quantas barreiras que não estão sendo quebradas através do trabalho federativo? E também não podemos esquecer, ainda no campo da divulgação, da própria internet, dos internautas que estão nos assistindo. Quantos programas, quantos livros disponibilizados, quantas pode não mensagens. ser internautas, né? Porque pode ser num DVD. Então nem tudo, sim. Não é só internauta, né? Sim, pelo rádio. Mas ouvintes em geral, né? É, pois, o assunto que interessa e não o seu obscuro redator. Aos olhos dos leitores, portanto, o seu objeto é sério. Dá licença um pouquinho. Hoje nós temos também, Adolfo, um trabalho lá da turma de Belo Horizonte, que estão fazendo podcast, né? São gravações, tipo programa de rádio, tem aí 4, 5, às vezes mais pessoas, e gravado em MP3. Podcast. Podcast gravado em MP3 que você pode levar um pendrive, você pode gravar em CD, você pode ver no computador, você pode levar para o radinho do seu carro. Então é muito versátil. E o importante é que ele fica gravado. Porque um programa de rádio, você ouve uma vez, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu, perdeu. Agora essas gravações, elas ficam, permanecem. E são bate-papos de altíssimo nível. Nós até fazemos essa divulgação aqui. O site é www.portalser.org www.portalser.org. Eles, até a última notícia o último acesso que eu fiz, tinham 15 podcasts, cada um melhor do que o outro. Que maravilha, né? E sabe uma outra coisa? Eu gravo também? Eles num pendrive e coloco para minha esposa ouvir no carro. Que maravilha. Antônio, sabe uma outra coisa também que me chama a atenção, principalmente nesse momento que estamos vivendo, nesse ainda início de século XXI? Uma outra forma de divulgação da doutrina hoje é na própria universidade. Eu faço parte de um grupo de pesquisadores, que é a Liga de Pesquisadores Espíritas, anteriormente chamada de Liga de Historiadores, que já lançou alguns trabalhos, alguns livros, que tem parcerias com o Centro de Cultura Eduardo Carvalho Monteiro, tem parcerias com a Universidade de Franca, que tem uma coleção Espiritismo e Universidade. Então tem várias obras publicadas e que estão sendo estudadas em universidades. Hoje, o tema Espiritismo é objeto de muito interesse nas universidades brasileiras. Pesquisadores, espíritas ou não, têm usado o Espiritismo como seu objeto de pesquisa. Eu já visto o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é professor da USP, pesquisador, cientista. Ele sai para o mundo aí, a maioria das palestras dele são em universidade, das grandes capitais. Paris, Madrid, Londres, Nova York. E quando nós fazemos uma pesquisa acadêmica, o objeto da pesquisa, ou a maneira como ela é feita, é muito diferente de uma palestra no centro espírita, de um seminário. Porque é uma abordagem acadêmica. E aí o pesquisador tem que utilizar a metodologia científica. E aí não é um discurso religioso, é um discurso científico, que é apresentado para uma banca de pessoas
que não são espíritas, pessoas que além de terem outras crenças, que fazem um julgamento a partir da análise científica, a partir da análise acadêmica. Isso aí, esse encontro de historiadores que você fala, né? Que você participa. Além desse encontro, das pesquisas que são apresentadas em teses de mestrado, doutorado. Então, todo o trabalho que é feito é no âmbito acadêmico, é no âmbito científico. Portanto, não há essa conotação religiosa ou essa conotação que nós damos no trabalho espírita. E a aceitação é muito grande. Muitos pesquisadores sérios têm tido interesse e têm apreciado os trabalhos que têm sido apresentados nas universidades brasileiras. Então, isso é um avanço muito grande da pesquisa. Aí tem aquela organização que a Júlia Nezu é presidente, né? É o Centro de Cultura Centro. Eduardo de Carvalho Monteiro, que inclusive tem muitos livros publicados. Nós até tivemos a felicidade de enviar um texto que foi publicado sobre a biografia de José Marques Garcia, pioneiro do Espiritismo em Franca. Então, um texto que enviamos, que foi apreciado por professores doutores, todos ligados ao Centro de Cultura, Liga de Historiadores, e que aprovaram o texto. Ele foi publicado em um livro. Qual é o objetivo deste Centro de Cultura, né? Pesquisa? Bom, o Centro de Eduardo Cultura, Monteiro. e para nós é até uma alegria muito grande falar do Centro de Cultura, porque tivemos uma convivência, ainda que pequena, com Eduardo Carvalho Monteiro. Inicialmente, ele criou uma biblioteca. Ele é um psicólogo, fazendo pesquisas no campo da história do espiritismo. Então, foi levantando material. Então, ele tem um acervo, na verdade. O Centro de Cultura é um acervo para pesquisa. Mas não é somente um acervo para pesquisa. Como Centro de Cultura, ele também promove uma série de eventos culturais dentro da divulgação da doutrina espírita. E dentre esses eventos, né, ele também tem a preocupação da publicação de livros, de textos, de artigos, que de uma forma ou de outra possam preservar a memória do movimento espírita brasileiro e, consequentemente, da própria doutrina espírita. Então você vê que surgem companheiros, né? A diversidade de colaboradores na área da propagação da doutrina, porque o que nós estamos falando aqui está dentro do tema aí que está sendo estudado. Existe uma diversidade muito grande, associações de várias áreas, área médica, área jurídica, área de psicólogos, parece que tem até de geógrafos, historiadores. Então, isso é o fortalecimento, né? É a doutrina espírita se enraizando na sociedade, a sociedade vivendo a doutrina espírita, que é um prenúncio que ela veio para preparar a humanidade para essa etapa que nos levará à categoria de regeneração, né? Como diz Allan que Kardec, não será feita do dia para a noite, né? Sim. Como diz Allan Kardec, o próprio Mestre Jesus não agradou a todos. Só não foi chamado de charlatão porque o termo não existia na época. Assim também, Allan Kardec não conseguiu convencer os incrédulos. Ainda existem incrédulos nos dias de hoje, mas o número de pessoas que têm se interessado por estudar o Espiritismo, ele vem crescendo a cada dia. Seja na comunidade, seja no centro espírita, seja na universidade, seja através da internet. Então, é um tema que vem se consolidando e que vem se tornando um objeto de estudo e de pesquisa de muitos.
e que ele possa vir, porque num dia o Espiritismo ainda vai reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Ele não vai ser a religião do futuro, mas já está acontecendo. Muitos católicos, evangélicos, irmãos de outras crenças já têm estudado o Espiritismo, já têm procurado o centro espírita para saber informações sobre um ente querido ou como é a vida no mundo espiritual. Então, o Espiritismo já está se tornando o futuro das religiões. Que é tema, inclusive, para um outro encontro, né? Então, vamos seguindo? Vamos. No finalzinho aqui, já estamos terminando. Aos olhos dos leitores, portanto, o seu objetivo é sério, tornando-se assim evidente que o Espiritismo tem raízes em todas as partes do mundo. E sob esse ponto de vista, 20 assinantes, espalhados em 20 países diferentes, provariam mais do que 100 concentrados numa única localidade, porque não se poderia supô-lo, senão, como uma obra de uma confraria. Nós podemos parar por aqui, viu, Antônio? Terminou? Terminou o parágrafo. Falta muito? Falta. Agora o próximo parágrafo ele é um pouco longo. Ah, sei. Mas já foi um estudo muito importante, né? Saber mais das análises do nosso codificador, né? Então, você quer falar mais alguma coisa para finalizar, complementar? Só agradecer a oportunidade desse encontro e mais uma vez dizer do meu amor, do meu carinho por Allan Kardec, esse espírito extraordinário, esse mestre. Muito obrigado. Nós agradecemos e até uma próxima oportunidade.